Sim, sobre essa questão da mudança futura, quando a gente, enquanto projeto de extensão ligada à educação, o Cineclube ele sempre tentou trazer as discussões para o âmbito, seja social, político, científico, mas pensando nesse processo transformador que o audiovisual por si só ele faz. Então, eu até agora chamo o Wallace ou o Rogério, se sentirem mais à vontade, para falar sobre justamente isso, né? Sobre obras como essa permitem um olhar para a história nossa, seja local ou não, e o audiovisual ele entra como um poderoso instrumento para isso, né? Obviamente, um documentário é diferente de uma ficção ou de um romance a respeito de um evento histórico, mas, e inclusive o Wallace também, assim como o Rogério, né, mas o Wallace a gente até já apresentou um confit sobre isso, sobre uma proposta de como a gente quer cativar nos nossos alunos um tipo diferente de postura, e a gente viu que o uso do cinema, o uso de formas alternativas, principalmente, né, dentro da teoria da Rosália Duarte, que é uma pesquisadora do cinema nas questões pedagógicas, como o audiovisual pode ser esse catalisador, esse provocador, vamos dizer assim, algo que desperta um certo envolvimento que transcende o puro racional, o puro copiar e colar, o puro, não, eu aprendi, não, eu me envolvo com aquilo, o audiovisual permite isso, seja no cinema, seja no que for. E aí eu queria, então, chamar o Wallace para bater um papo sobre esse aspecto e outros que você também, Wallace, viu ao assistir o documentário. Obrigado aí por você ter aceitado o convite. Estão ouvindo direitinho? Sim? Perfeitamente, Wallace. Gente, então, boa tarde. Eu fico muito feliz de poder participar da conversa, né? Primeiramente, muito obrigado pelo seu documentário, Frederico. Não conhecia. Fiquei muito contente de poder assistir, de ver que há um interesse, né, na comunidade, a partir de você, de trazer os elementos da história local e trazer isso para o audiovisual. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante da gente pensar, né, a importância não só de recuperar o passado através de livros, de, enfim, poesias, de festivais de literatura, enfim, mas também da produção, né? O que o Rafael está contando da nossa tentativa, do nosso objetivo de trabalhar o cinema e o audiovisual em sala de aula, é mais do que trabalhar o audiovisual em si, é trabalhar a produção, né? A gente deixar de ser reprodutor, então, deixar de ser meramente o reprodutor de um filme, de uma ideia e tal, e começar a ser produtor também, né? Colocar aquilo que a gente tem para dizer. Então, acho que o exercício do documentário, do seu trabalho, é muito interessante nesse aspecto, né? E aí, me remete um pouco, eu vou falar um pouco de onde eu posso falar, que é como professor de história, que é esse lugar da memória, né? Claro, você mostra muito bem no documentário, né? Quer dizer, a gente tem uma forma de lidar com a memória muito problemática em Bom Jesus, e isso se repete em centenas, milhares, talvez, de municípios do Brasil todo, que, no fundo, é um não trabalhar a memória. Quer dizer, é impensável, eu não consigo imaginar o significado de você ter um forno de 400, 500 anos destruído. Não, minto. Falei 150 anos, né, 200 anos, pouco menos que isso. Isso. Mas ainda assim, né, quer dizer, é um elemento extremamente importante do resgate da memória do nosso município, da região que a gente vive. E aí, isso diz respeito, né, a essa história do município, que é uma história feita de silêncios, né? A gente tem uma experiência municipal, a memória, a história mojesuense, é uma história de silêncios.
porque a gente está pensando, quer dizer, o município tem aí os seus 150 anos, 200 anos, né? Definir exatamente é difícil, mas a gente pode arredondar para 200 anos, um pouquinho mais até. E a gente tem uma história de negros livres, escravizados, os nativos, populações de imigrantes pobres, né? Populações de diversos estratos sociais que vêm para cá, populações rurais, né? População rural que trabalhou no campo, na roça, e a partir dos anos 50, 60, 70 migram para a cidade. Então, e aí altera a dinâmica municipal, né? Porque todo mundo conhece alguém que morou na Serrinha, que morou em Calheiros, que morou em Carabuçu, que morou, enfim, no Bom Jardim, né, como minha família, ou morou no Espírito Santo, no Barra Alegre, e por aí vai, e agora mora na cidade. Então, quer dizer, é uma história feita de invisibilidades, né? A gente, dado que durante muito tempo pensou-se na cidade apenas nos limites tradicionais, então as famílias de sobrenome, as lideranças políticas de nome, né, a elite econômica do município, os grandes produtores de café e de outros produtos, né, de leite. Então isso ficou um pouco... E é fundamental que a gente trabalhe com essa perspectiva de ouvir, né, mais que dar voz, ouvir essas outras histórias, ouvir essas outras narrativas. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar, dessa minha fala inicial extensa, é da importância da produção audiovisual que nos permita problematizar o local dessa história oficial, tradicionalmente branca, rica, e que também nos permita apresentar, conhecer essas outras formas de viver Bom Jesus, que é o viver Bom Jesus do negro, que é o viver Bom Jesus do migrante da zona rural para a cidade, que é ou mesmo desse que está na zona rural, que é o pequeno poceiro, o colono, aquele que trabalha meeiro, enfim, as formas de trabalho são muitas. Então, descentrar esse olhar. E aí você explorou muito bem, o Frederico. Eu acho essas nuances que a história do Padre Preto nos permite pensar. O sagrado e o profano, o tradicional e o popular, o científico e o teológico, né? O misterioso. Aquilo que é local, mas também nos conecta a uma história maior, né? Porque há uma questão, quer dizer, qual é a causa do surto da doença, né? É a viagem para o Rio de Janeiro? É a viagem para Portugal do conhecido? Né? Ou é outra coisa? Então, são muitos pontos que vão sendo trabalhados, assim. E eu acho que, enquanto professores, enquanto interessados no processo de educação, é fundamental que a gente valorize esse tipo de iniciativa, porque nos permite extrapolar e muito o oficial, aquilo que está dado, aquilo que supostamente é a verdade. Né? Então, acho muito importante, assim, esse ponto de partida para uma série de perspectivas. Depois eu falo mais. Perfeitamente. Você tocou num ponto muito interessante, que, apesar de Bom Jesus Itabapoana ser um município de 37 mil habitantes, nós temos uma extensão geográfica, territorial muito grande. E essa história, se você observar, quando o doutor Gino Bastos ele dá o depoimento dele, em 2007, ele admite que até pouco tempo atrás nós não sabíamos desses acontecimentos. Vejam bem, desde 1939, que Calheiros foi anexado como distrito de Bom Jesus. E em 2007, pessoas que sempre tiveram compromisso com a história local, como Gino Bastos e o pai dele, o doutor Luciano Bastos, estavam ali perplexos, surpresos. Então, isso mostra uma falta de conexão entre nós mesmos. Existe um sentimento meio que separatista entre os distritos.
e a sede. E a gente passa décadas vivendo aqui na sede, às vezes convive sazonalmente como alguma situação de distrito, e passa uma história formidável, fabulosa como essa, e a gente está descobrindo essa história a partir de 2003, na verdade. É muito pouco tempo, é 17 anos de uma história que começou há 153 anos atrás. E a produção audiovisual, ela tem esse poder. Hoje, com o advento da internet, todo mundo assiste esse documentário no celular. Coisa que até alguns anos atrás era inimaginável. Uma pessoa sozinha montar uma obra cinematográfica e essa obra está ao alcance de todos instantaneamente. Então, sobre a questão do audiovisual para promover a história local e trazer provocações da base da sociedade para o centro das discussões, é uma das prioridades que eu tenho nessa jornada minha de produtor de conteúdo audiovisual genuinamente local. Eu lembrei, desculpa te interromper, Frederico, mas tem um ponto na sua fala que é muito interessante, que não é que não tenha, nós não tenhamos produção audiovisual em Bom Jesus, mas o tipo de produção audiovisual que a gente tem e de divulgação é do petit comité, né? É aquela coisa que a gente faz entre amigos, para nós mesmos, para glorificação, para exaltação de nós mesmos. Então é uma coisa assim, muito do... Quem está no circuito cultural de uma certa elite intelectual, econômica e política da cidade, muitas das vezes conhece as histórias, conhece as lendas, conhece as narrativas. Eu vou falar uma questão simples. Nome de rua. Há uma quantidade enorme de ruas, eu vou dizer a maioria, 99%, que eu não sei quem são. Mas se você pega pessoas mais velhas, idosas, dessa certa elite que eu estou falando, né? Quando eu falo que elite, é um conceito bem amplo, tá? São pessoas de respeito da comunidade, ou que são de famílias reconhecidas e importantes, de alguma forma. Não estou pensando em elite em termo sociológico, não. É mais sentido amplo. Elas falam, tal rua foi de fulano de tal, que foi prefeito, foi vereador, foi não sei o quê, foi médico. E isso é muito interessante, né? Só que, de novo, esse conhecimento, muitas das vezes, ele fica circunscrito a um pequeno grupo. Então, é tanto uma divulgação do conhecimento histórico local, baseado na memória, né, problemático. A gente pode fazer uma série de questionamentos, né? Porque memória e história são coisas complicadas de você tratar como sinônimos, ok. Mas há uma circulação. Então, eu acho que não só questionar esse lugar do oficial, como também apresentar uma outra possibilidade. Que é muito legal essa fala sua sobre esse audiovisual, que me lembrou dessa coisa da elite, né? Dos jornais, né? É muito interessante, jornais municipais, né? Enfim, eu não quero me estender, mas depois eu volto nesse ponto. Eu posso aproveitar a deixa do Wallace, só para fazer uma conexão aqui, e chamar o Rogério para a conversa, que é o quê? As produções locais, como o Wallace estava falando, né, até tem, mas são produções... Essas produções, penso eu assim, são muito presas a quem conduz as câmeras, quem conduz a produção. Eu tenho uma câmera, eu tenho um interesse de produzir aqui um vídeo para o aniversário da minha família, eu tenho o poder da câmera, porque a câmera é minha, eu filmo o que eu quiser, eu filmo a minha história, eu filmo o aniversário da minha família, que é famosa em Bom Jesus ou não, eu não estou interessado com com a história do outro, eu não estou interessado com os problemas da minha comunidade, muito menos. Então, os registros audiovisuais, ainda mais numa questão de documentário, por ser recorte, está muito ligado a quem faz o recorte, quem faz a produção, que é um interesse. Por isso que eu acho que a obra do Frederico é interessante, porque ela é provocadora para a gente repensar coisas que até, às vezes, né, ou na maioria das vezes, saem da nossa situação. Nós estamos pensando em situações distintas, de tempos distintos, de pessoas distintas. Entendeu? A gente sai e se projeta no outro, numa situação que envolve coletivo, não só a mim, não é? Entendeu? Então, assim, obras audiovisuais dessa índole,
elas tendem a ser, elas contribuem muito mais para essa visão crítica de si próprio, ainda mais para uma comunidade, como a comunidade se vê, porque as obras que ela tem são obras muito, os vídeos, as produções são muito autorais, é uma coisa muito assim, e acabam centenas de coisas importantes ficam excluídos.